nós temos que lembrar que Kardec só inseria esse tipo de conteúdo no Evangelho e em todas as obras depois de receber de mais de um espírito tais manifestações. Senão ele não inseria. E essa mensagem vinda de um espírito protetor da Cracóvia, Polônia, significa o quê? Em 1861. Significa que lá na Polônia já tinham movimentos, já tinham círculos espíritas. Olha, um polo, onde veio um Papa, um polo católico. Nós já tínhamos ali na Europa, portanto, uma semente do kardecismo, podemos dizer assim. Olha, fica claro que a caridade sem a fé não é o suficiente para manter entre os indivíduos uma ordem social para torná-los felizes. Guardem bem, ordem social para torná-los felizes. São podemos dizer, as palavras-chave. Mas o que é ordem social? Conforme determina a Constituição Federal de 88, aqui no Brasil, artigo 193, a ordem social tem como base a prioridade ao trabalho e tem como objetivo o bem-estar, a justiça e a harmonia com a ordem econômica. Só para a gente ter uma noção, hein? Então, voltando para cá, tudo bem? Olha, ou melhor, o espírito protetor reforçou que a caridade é impossível sem a fé. Olha bem, caridade aí verdadeira, não caridade meia boca. Veja bem, a caridade verdadeira é impossível sem a fé. Lembrando que esta fé em Deus tem uma frequência da energia mental de quem tem fé elevadíssima, acima de 150, 200 Hz. E aí eu fico pensando, por que é uma frequência elevada? Significa que é para você estar ali recebendo intuição dos irmãos superiores, porque não é fácil praticar o bem num planeta de prova e expiação. As pressões no sentido contrário são enormes. Então, olha, veja bem, eles estarão em contato. Por isto que é muito importante a frequência elevada. E, quando eu tenho fé, reparem bem, essa é a parte mais importante, talvez. Quando eu tenho fé, eu sinto que eu estou amparado de verdade por Deus. Cada passo meu, Deus está me cobrindo. Estou com Deus. Eu não preciso ter medos imaginários, problemas imaginários, departamento de imaginação viajando. E com isto, eu posso esquecer um pouquinho mais de mim e me dedicar com amor ao outro. Perceberam a jogada da fé com a caridade? Agora, sem fé, eu fico cuidando de mim a vida toda. E é o que ocorre com a maior parte de nós. Eu fico cuidando de mim, eu tenho que cuidar, tadinho de mim. Eu me amo, aquela coisa toda. Por isso que é muito importante. Não, Deus está cuidando de mim, eu sou filho de Deus, não é verdade? E com essa fé elevada, eu descarto numa pancada o egoísmo e o orgulho. Porque aí eu não preciso pensar tanto aqui no bonitão. Lógico que eu não sou bonitão, com o maior respeito. É o poder da fé em ação. E a pessoa que recebe a caridade, com essa energia elevada, ela sente essa energia do amor presente. Ou melhor, a alma, ela se alimenta de amor. Eu vou repetir. A alma se alimenta de amor. Por isso que a gente vê muitas almas desnutridas, carentes, buscando clínicas psicológicas, aquela coisa toda, pulando de religião em religião. E com isto, quando você presta uma caridade com amor, surge, e a pessoa recebe, surgem correntes de caridade, porque o beneficiado se vê na necessidade de replicar aquilo que ele recebeu. E vão surgindo correntes. Então dá para imaginar, lá na frente, com todo esse desenvolvimento do amor, que não aparenta, a gente olha para a imprensa, você sabe muito bem, né? Ela fez opções equivocadas. Então a gente assiste aqui e fala, mas cadê o amor? Fiquem tranquilos que ele está fluindo sem dar bandeira.
no silêncio, mas de uma forma consistente. Opa, o bem está triunfando, não é de hoje. Tem que perceber, tem que tomar cuidado onde você vai buscar aí as fontes de notícias, irmão. Acorda. Bem, mas a gente sabe que existem muitas pessoas sem fé religiosa que são caridosas. Todos nós conhecemos. Pessoas que não têm fé em Deus, mas que praticam, esse mais no bom sentido, mas que praticam a caridade. Já é um baita do passo, mas insuficiente para ter ordem social e felicidade. Mas eu quero ser feliz. Aquela coisa toda. Sim, nós somos interdependentes. Uma pessoa infeliz, ela contamina uma comunidade. Uma pessoa desequilibrada, ela contamina. Então, todos nós estamos interligados. Então, a gente tem que pensar no amor ao próximo. Não é à toa que Jesus pregou isso de uma forma extremamente inteligente. Isso me faz lembrar de uma entidade espírita que eu conheço, que cuida de muitas crianças. E que chega nesse período de eleição, vários políticos da região vão lá visitar, prometendo verbas. E eles mandam uma verba, uma verbinha, contribuem, mas muito pouco. Mas o que ocorre ali? Eles estão fazendo uma caridade, mas geralmente estão longe da realidade. Esses amigos meus não estão julgando, mas eu estive numa parada junto, eu falei, não, é aquela caridade com interesse que a gente conhece. E tem muitas religiões que pregam essa caridade com interesse para você ter lá um espaço no céu. Tem até religiões que vendem terrenos no céu, dá para imaginar. Então, mas não vão viajar, não estamos julgando, só estamos analisando. Bom respeito a todas elas. Todas elas. Todas elas estão evoluindo, aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Bem, como temos de considerar também outras variáveis, vamos relembrar que a Inquisição, eu não posso deixar de analisar a história, a gente tem que olhar o passado para não deixar ele se repetir. Vamos relembrar o que a Inquisição fez. Criaram aquelas salas de prazeres, onde jovens eram oferecidas contra, geralmente, a vontade da família, para os escolhidos. Jovens eram salas de prazeres dentro da igreja, gente. Era a Inquisição. Foram muitos anos das trevas. Até aí tinha aí um determinado ponto. Mas e as salas de torturas? Vocês vão perceber onde eu vou chegar. As salas de torturas. E tudo isso em nome de Deus. A pessoa fala, ó, o escolhido fala, ó, em nome de Deus, nós vamos fazer isso. Em nome de Deus, vamos te torturar. Em nome de Jesus, vamos te torturar. Então, vamos para refletir. Imagina um irmãozinho desse, tudo bem, passou por isso, em nome de Deus, em nome de Jesus, e reencarna. Ele reencarna e, de repente, chega alguém lá bem intencionado, ô irmão, você precisa fazer oração. Deus, Jesus, porque Deus, Jesus, quer. Ele está traumatizado, tanto na parte sexual, em todas as partes religiosas. E, geralmente, um irmãozinho desse acaba tendo aí tendências e se torna um ateu. Isso é uma pequena probabilidade, possibilidade, são alguns fatores. E, por isso, fica mais fácil entender por que 70% da população alemã se consideram ateus. Não só por isso. Por favor, não só por isso. Tem também muitos ateus aqui naquela região que acompanharam os movimentos religiosos. As guerras que ocorreram entre protestantes e católicos, norte da Europa versus ali o Mediterrâneo Sul. 30 anos, aquela famosa guerra de 30 anos. Muita gente morreu em nome de Deus e de Jesus. Não que eles não acreditam num poder maior, eles não acreditam nisso tudo, nesse contexto que nós estamos falando. Mas o Espírito Protetor, ele está enfatizando nesta mensagem lida, que a caridade pura, só ocorre com a verdadeira fé, que tem a ver com amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, fazer a caridade com a energia do amor, porque aí o outro lado capta. Essa é a verdadeira, eu estou sendo repetitivo, é a verdadeira caridade, uma vez que é o amor em ação, é o amor em movimento. O amor não pode ficar parado, egoísta. O que tem de gente egoísta nos asilos, o amor tem que estar em movimento, a cura está no movimento. E a atitude de agir com quem precisa
Olha, caridade é a atitude de agir com quem precisa, sem interesse, sem esperar nada em troca. Por isso que é muito importante não ter o egoísmo, não ter o... Tem a ver com aquela caridade no sentido de renunciar a si mesmo em favor do outro. É a caridade exercida com abnegação, que é aquele sacrifício voluntário, que reduz os desejos e elimina a própria vontade, visando o próximo, com aquela dedicação fora do comum, colocando a necessidade do outro acima da sua. Não é fácil, né? Não, eu sou cristão, mas que vivencia o cristianismo, pouquíssimos. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Nós temos que trazer aqui algumas frases de Madre Teresa de Calcutá. O exemplo de caridade. Olha essa frase. O importante, frase Madre Teresa de Calcutá. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Meu Deus, isso aqui dá uma conversa enorme. Olha, eu vou repetir porque é importante. O importante não é o que se dá aqui, não, mas o amor com que se dá. As pessoas, outra frase dela, as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Então, quando você faz uma atitude junto a uma pessoa ruim, você está mandando uma energia ali, despertando aquela célula do amor que ele tem lá escondidinho dentro dele, nem ele sabe, é inconsciente. Lembrando, nós espíritas, que um dos princípios principais do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Ah, mas eu descobri um atalho, eu sou esperto, eu tenho 40 anos de praia. Aquela conversinha furada que a gente ouve aí do safo, eu sou safo. Irmão, está escrito, cara. Por que experimenta pelo menos esse caminho? Mas já fica julgando o caminho sem experimentar. Mas eu não entendo. Possivelmente é influência de fora, tem que prestar atenção, tem que se investir em autoconhecimento. Ao olhar ao nosso redor, fica claro que Jesus quer que nos salvemos pela caridade. Pois de todos os lados você encontra gente precisando de apoio, material ou não. São muitas oportunidades. Nós temos que agradecer quando alguém vem pedir qualquer tipo de ajuda. Temos que agradecer. Novamente, Madre Teresa de Calcutá. Olha só, olha a ousadia dela. Bom, tanto é que ela foi para Calcutá para ajudar os mais carentes, ela não era de Calcutá. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Fome de amizade? Sim! Tem muita gente que precisa de amigos para poder confidenciar. Saia, dá uma passeada aí, você vê sempre encostado em supermercados, pessoas sozinhas, uma determinada idade. Puxa uma conversa. Ou você não tem tempo, modernão, ou modernão. Ou não tem tempo, sempre correndo, cuidando do egoísmo, aquela coisa toda, não é verdade? Nessa linha, com maior respeito, hein? São escolhas de vida, eu só estou aqui só cutucando, hein? Com maior respeito. Nessa linha de raciocínio, o ideal é sempre sondar sutilmente as pessoas ao nosso redor. Sonda, visando detectar necessidades. E bem como saber se a pessoa ela quer ou não auxílio. É muito comum grupos espíritas se reúnem há 20, 30 anos e ninguém pergunta. Fala em ajudar o outro, mas ninguém pergunta dentro do grupo. Ó, você está precisando de ajuda? Ninguém nunca perguntou para mim nos meios, você não deixa, você está precisando de ajuda? Nunca, mas que espírita nós somos? Eu também não perguntei. Eu perguntei alguma vez para você, Danquimar, você precisa de ajuda? Rosa, eu perguntei. Vitória, eu perguntei, está precisando de alguma ajuda aí? Não! Ah, mas eu sou espírita, vou fazer uma cara de bonzinho para você. Ah, chega disso. Necessidades, elas não são só materiais, mas também psicológicas e espirituais. Temos que sondar, temos que gastar tempo, recursos, investir nessa área. No livro dos Espíritas, na questão 886, Kardec pergunta: qual é? Olha, só de ler as perguntas de Kardec já vale uma pós-graduação, um doutoramento. E moralização, só das perguntas. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olha a pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos. Todos.
não é só com os palmeirenses, corintianos, com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Perdão às ofensas senão é uma das principais caridades. O amor e a caridade são complementos da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível e que nos desejamos que nos seja feito. Tal é o sentido das palavras que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Eu vou repetir. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, a caridade proposta por Jesus é uma caridade abrangente junto aos irmãos inferiores e superiores. Essa é a diferença do Espiritismo com algumas religiões que expulsam de qualquer forma aquele irmãozinho que está precisando de ajuda. Irmãozinho do plano espiritual. Nós temos os nossos trabalhos de esclarecimento. Com a graça de Deus, esse conhecimento de Allan Kardec está chegando às outras religiões. Graças a Deus. Que é não julgar, é acolher a todos os necessitados. Agora, é muito importante nós termos a consciência plena que cada um vivencia nesse momento histórico necessidades. E aí, eu sugiro a realização da prece de Cáritas, que é uma ação de caridade. Uma pena não ter tempo aqui para ler, mas fica a tarefa, pois através dela você pede para os outros. Praticamente 95%, 98% está pedindo para os outros. Tem uma fala do bispo de Argel, está numa revista espírita de 1862, que ele deixou a seguinte afirmação, que entrou para a história. Nós devemos a todos. Nós devemos. Aí você fala, peraí, eu estou em débito aí com todos vocês que estão aqui junto comigo. Para pensar. Peraí, como assim? Eu estou em débito com a minha esposa, com a minha sogra, com todo mundo. Nós devemos a todos. Para pensar. Bom, vamos lá. Nós já tivemos aí por volta de 170 reencarnações. São muitos anos de relações e possibilidades de ter prejudicado muita gente. E bem como ajudado também, mas muito pouco possivelmente. Eu falo isso com certeza porque nós não estaríamos aqui nesse momento do planeta Terra, que está exaurindo o período de prova e expiação, está exaurindo. Vocês estão sabendo aí que está exaurindo. Tá? A partir de 2057, regeneração. Se eu desencarnar agora e não ter cumprido e estar em débito, eu não estou aqui levando ao pé da letra. Possivelmente eu não vou continuar voltando aqui para esse planeta maravilhoso, eu vou para um planeta chupão. Por isso nós temos que aproveitar esses últimos tempos aí, dar uma reviravolta em tudo que correntes familiares, a sociedade, escola, televisão, tudo que nos influenciaram, dar uma limpada e levar mais a sério o que foi falado há mais de 2000 anos atrás. Tudo leva a crer que nós somos relutantes ao cristianismo verdadeiro. Hoje eu estou falando aqui, mas não sei se eu tenho moral. Eu tenho certeza que em vidas anteriores eu deixei muito a desejar. E corre o risco de eu passar novamente essa vida aqui achando o verbo achar. Ele é um perigo. Olha, e estamos aí. Eu estou dizendo que é uma das últimas chances aí para os espíritas. Eu posso, a não ser que essas informações que estão vindo aí sejam equivocadas. A partir de 2057, colocamos um pé na regeneração. Lógico que não é assim de uma vez, tem um espaço de tempo aí. Mas, enfim, nós temos que aproveitar esse risco. É isso que eu estou querendo dizer. A paz no coração, que todos nós procuramos, vou reforçar, só encontramos aonde? Na meditação, que nem os indianos ficam lá o dia inteiro ali. Oh, não, isso foi um equívoco dessa leva que veio lá de Capela. Não, é praticando aquela. Eu não estou dizendo que a meditação, por favor, não leve ao pé da letra, fazer uma meditação para equilibrar, tudo bem, mas ficar lá a semana. Não, nós temos que sair e praticar a caridade. Teve um equívoco aí, na minha opinião, hein? Mas, por favor, não leve ao pé da letra essa leva que veio lá para a Índia dormiram de botina. Ou estão lá divididos em castas até hoje, né? Com preconceito enorme,
Dormiram. Não adianta que realizar nesses últimos tempos. Mas somos espertos e sempre queremos arrumar atalho. Não dá mais tempo. Na minha opinião, esquece, já tivemos tempo para testar, para experimentar. Nesse caso aí, não é possível mais dar um jeitinho. Não, isso é isso. Essa cultura nossa latina. Eu vou só retratar. Certa vez, sentou na minha frente, no refeitório de uma usina de açúcar que eu trabalhava, sentou um rapaz na frente, ele comentou, o senhor viu lá aquele cartaz? Eu falei, o cartaz? O cartaz dizia o seguinte, ó, diariamente recolhemos uma média de X quilograma de comida que sobram nos pratos. Refeitório industrial. Favor pegar apenas o que você vai comer. E ele comentou comigo, né? Eu falei, olha, possivelmente são pessoas que nunca passaram fome. São raras as pessoas que trabalham aqui. Todo mundo recebendo muito bem a usina durante o Proálcool, né? Uma cidade com renda per capita alta. Né? Eu falei, olha, são raras. Ele olhou assim para mim, lacrimejando os olhos, e falou, olha, eu vou contar uma história para o senhor. Eu, meus pais e meus irmãos trabalhávamos em uma fazenda, era um trabalho com muita exploração em cima de nós. Nós praticamente ganhávamos ali para comer, para dormir. E num belo dia do nada, esse patrão bravo, nós morríamos de medo, sem justificativa, tocou a família toda para fora. E nós saímos com a roupa apenas o corpo, a caminhar pela estrada, e tinha lá um pãozinho, alguma coisa, mas praticamente nada para comer. Eu sei o que significa passar fome. E ali eu fiquei em silêncio. E eu relembrei, ao dar uma lida nesse texto e preparar esse estudo, eu lembrei desse rapaz. Um rapaz simples, um olhar dedicado, honesto, a gente percebia pelo caráter. Eu tenho certeza que esse rapaz, sendo abordado com alguém por fome, com certeza ele vai procurar se virar para abastecer o faminto. Porque ele tem uma máxima compreensão e ali, pelo olhar dele, ele colocaria muito amor nessa atitude. Um exemplo de caridade, fácil de praticar aqui. Uma dica, hein? Para ouvir o outro. Essa vida moderna, onde as pessoas estão colocando em seus planejamentos diários excessos de atividades, geralmente acima do que consegue realizar, faz com que não sobra tempo para o próximo. Aí está o egoísmo disfarçado. Não, mas eu não sou egoísta, mas você não dedica o tempo ao próximo. Vou medir aí quanto tempo você dedica aos seus familiares, ao próximo durante o dia. Irmão. Passou de 51% você cuidando de si. É egoísta. Não, eu não sou. Aquela conversa. E aí eu deixo uma perguntinha. Como vocês estão em casa? Dão devida atenção aos parentes? Ou tem aquela criança ali que já está 3 meses em depressão e ninguém percebe, que se isola no quarto, com o celular? É para refletir, hein? Se mergulharmos no significado de cada palavra da oração dominical, verificaremos que ali está um escopo do caminho, a verdade e a vida que Jesus bateu na tecla. Vamos lá. Pai nosso, significa o quê? Que nós somos todos irmãos. Nós temos que tratar o próximo como irmão. Seja feita a vossa vontade. Bom, primeiro, quando fala todos os irmãos, já está significando que a gente vai ter que doar caridade. Porque o irmão doa caridade. Por isso que eu chamo o Dankmar de irmão, o Sérgio de irmão, o Vitório de irmão. São todos irmãos. Fiquem tranquilos que eu vou pedir alguma coisa. Então, olha, Pai Nosso já significa doar e pedir. Seja feita a vossa vontade. O que você está querendo dizer aí? Para quem tem fé, significa que a vontade de Deus é a vontade correta, não a minha. Ele sabe o que eu preciso para progredir, para melhorar e para avançar, para ser feliz. Ele sabe, eu não. Eu sou ingênuo, eu estou cheio de ilusões desse mundo maravilhoso que está ao meu redor aqui, material. Eu falo maravilhoso devido à minha ingenuidade. Né? Então, olha, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Ele sabe o que é melhor para nós. Perdoai as nossas ofensas. Nós já comentamos, teve um erro de tradução. Deus não se ofende conosco, ele nos compreende.
Para ele perdoar, ele precisaria se ofender. Teve um erro. O ideal é, muito obrigado, Senhor, por nos compreender, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. É uma atitude de caridade, você perdoar, tá, quem tenha nos prejudicado. Não nos deixeis cair em tentações. É um outro pedido de caridade. Por favor, me dê força, não deixe eu cair nos 7 pecados capitais. Por favor, me ajuda, eu sozinho. Você sabe que certa vez eu pedi uma ajuda, eu precisava, eu vi que eu estava enfraquecendo, eu pedi, e não é que veio ajuda. Então a caridade vem quando a gente pede. Eu falei, meu Deus, eu vou cair nessa. E está lá, livrai-nos dos males espirituais e materiais. É outro pedido de caridade. Quer dizer, em resumo, nós somos bons para pedir caridade e para doar caridade. Eu tenho dúvida lá naquela dos irmãos, se nós tratamos o próximo como irmão. Quando vê alguém revirando um lixo de madrugada, a gente para ajudar, enfim. Em resumo, é uma oração que, na essência, tem a tal da caridade. Nós temos, de alguma forma, aqui perto de algumas populações como a africana, como mesmo aqui em algumas regiões, principalmente agora Nicarágua, Argentina, algumas regiões, Cuba nem falar, enfim, a gente sabe regiões aí de extrema pobreza, né? Nós temos a riqueza material de alguma forma. E onde somos apenas administradores, essa riqueza não é nossa. Temos a riqueza intelectual, principalmente a gente tem estudado toda semana, isso tem contribuído no intelectual e no moral. E que nós temos que compartilhar exemplificando, dando exemplos. Muitas vezes leva aí 30, 40 anos dando exemplos, mas aquele neto, aquela filha pega. Opa! Ocorrendo aí um efeito cacho. Quando você dá um exemplo, ocorre um efeito cacho. Isso vai impregnando, é uma coisa incrível. A psicologia chama de efeito cacho. E mesmo, eu sem conhecer o meu vizinho, eu estou no prédio, o vizinho de cima, eu não conheço ele direito. Ele faz um progresso, ele está me impregnando deste progresso. E aí, estamos finalizando, o espírito protetor, ele enaltece que nos dias atuais está muito mais fácil a prática da caridade, pois não necessita do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto era um sacrifício praticado pelos antigos hebreus, não pelos moderninhos, em que a vítima era inteiramente queimada. Você vê que a Inquisição aprendeu aí o holocausto com os hebreus, né? E hoje não precisa desse sacrifício da vida para ser cristão. Tem aí alguns probleminhas pontuais no Oriente Médio, que são sérios, mas aqui onde nós estamos não precisa. Que é similar ao que ocorreram com os primeiros cristãos. Nos dias atuais, nós temos que sacrificar algo. Sim, tem que ter um sacrifício, que é sacrificar os nossos orgulhos e egoísmos, que geram todas as negatividades. Olha, não é fácil também, hein? Portanto, significa que nós evoluímos. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não, hein? Tá? Mas você não oferece a vida. Então, olha, sacrificar os nossos orgulhos e egoísmo, que geram todas as negatividades que nós temos. É esse lado que nos aproxima da ausência do bem, do mal. Não, mas eu sou do bem. Mas não, irmão, mas na maior parte você está com sentimentos negativos, então você está do outro lado, achando que está desse lado. Eu acho que eu sou bonzinho. Não dá mais, né? Nós temos que evoluir o discernimento. E tudo isso, essas negatividades, são contrárias às virtudes tão necessárias para se desenvolver na inteligência do amor, que nada mais é a inteligência do amor que o cristianismo envolvido. E aqui nós percebemos, e podemos analisar com muito carinho, a estadia de Jesus na Terra. Repara bem, pois ele nasce na manjedoura, que era um tablado onde eles colocavam os alimentos dos animais. Ele nasce ali dando um exemplo de simplicidade e principalmente de humildade. E lá no ponto final, entre aspas, a gente fala no final aqui no mundo material, na crucificação, quando ocorreu um sacrifício. Então, apenas 2 palavras sintetizam o cristianismo. Quais são? Humildade e sacrifício. Humildade e sacrifício. Com certeza, eu não tenho dúvida, porque Deus não falha no projeto de educação, de cura e libertação. Com certeza, no futuro breve, nós teremos um planeta Terra
praticando a caridade total. Todos um ajudando o outro, e aí serão eliminados todos esses desperdícios que a gente assiste aí, trilhões de dólares investidos em armas, principalmente armas nucleares, que resolveria problemas ecológicos, de fome. Enfim, tanto desperdício que a gente assiste e fome do outro lado. Então, eu não tenho dúvida, estamos caminhando para isto e nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou procurar lembrar a última frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia, eu precisaria, mais ou menos o seguinte, nós temos a obrigação de fazer com que todas as pessoas que se aproximam de nós saiam mais felizes, saiam mais otimistas, mais esperançosos. Ela fala com outras palavras muito mais nobres, mas é basicamente isso. A gente tem que fazer com que o próximo se sinta bem ao chegar perto de nós. Então, fica aqui, paramos aqui. Eu desejo a todos que façam um esforço com amor de praticar uma caridade por dia. Vocês vão percebendo que no começo, talvez não seja exatamente do jeito que nós gostaríamos de ser, com sentimento, mas aí, com o tempo, é uma percepção que eu tenho, a gente vai evoluindo na inteligência do amor, nesta prática. Portanto, é baseado na prática. Então, fica aqui esse recado, eu desejo que todo... E outra, mais um detalhe, quando a gente pede, eles enviam. E muitas vezes chega no último minuto de final do dia, chega ali uma necessidade para você praticar a caridade. Pensem nisso e que Deus abençoe a todos. Que assim seja.